gente. Hoje nós estamos aqui com o professor Cláudio Rorro. Ele é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e está candidato a diretor do centro. E vem falar um pouco sobre a vida dele e as propostas que ele tem para o centro. Professor, é um prazer a TV Imago recebê-lo aqui conosco. Muito obrigada. Olá, Ana. É um prazer conhecer o trabalho da TV Imago assim, por dentro e poder participar dessa tarefa que é pleitear o cargo de diretor para contribuir de alguma forma com o centro. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou formado aqui pela UniOeste, sou egresso, entrei na época da FECIVEL ainda, nos anos 80, e quando a gente se formou, a gente viu que a universidade tinha muito para se fazer ainda, e acompanhei durante muito tempo o que foi feito até agora, e a gente vê que sempre tem o que fazer, que esse é o sentido de uma universidade. Crescer sem parar em busca de uma sociedade melhor a partir do conhecimento. Tenho pós-doutorado em administração, tenho doutorado e mestrado em engenharia de produção, fiz um MBA pela Universidade Estadual de Maringá, e que é também do sistema estadual, como a UniOeste, então a gente conhece como aluno em várias etapas, em parcerias também com outras universidades, como é que funciona o sistema educacional. Trabalhei também no sistema privado de educação, em várias faculdades, como diretor, coordenador. Ajudei a fundar algumas faculdades, com cursos de graduação, pós-graduação e projetos nas mais diversas áreas. E eu creio que depois de 13 anos de UniOeste, talvez eu possa contribuir um pouco para o desenvolvimimento do nosso centro. Que bom. Professor, então, o senhor poderia nos falar um pouco sobre as suas principais propostas enquanto diretor de centro, caso o senhor ganhe? Bom, a principal delas é trabalhar de uma maneira bem dialogada com os professores e alunos e trazê-los também para uma proximidade com o mundo externo. Nós temos já alguns trabalhos bem adiantados que têm aberto portas empresariais e de outras organizações para que os nossos alunos façam trabalhos voltados principalmente à geração de riqueza de alguma forma. No projeto de mestrado que a gente fez para início de 2014, nós já estamos com várias turmas formadas, nós temos depoimentos incríveis, onde eu e o professor Bulhões também, que é professor de uma disciplina parecida com a minha, oficina 1, oficina 2, onde a gente ensina o pessoal a fazer consultorias. Pega uma empresa e tenta desenvolver algo de bom para ela, principalmente no que se diz respeito ao resultado financeiro e que possa se traduzir depois em qualidade de vida para os proprietários e para os funcionários. E também em organizações públicas, também em organizações não governamentais, onde os resultados se refletem em melhoria de qualidade de vida para todo mundo. Esse é só um exemplo. Vem sendo executado também algumas coisas junto ao NUPEAS, projetos de extensão, onde a gente consegue criar essa proximidade. Então a ideia a principal é ampliar essa conexão com o mundo externo e lembrar sempre a dívida que a universidade tem com a comunidade externa, que é formar não só para o mercado, mas para boa convivência social. E acredito que a UniOeste tem feito esse papel muito bem, mas nós podemos avançar bastante, porque os nossos cursos da área de negócios têm muito a oferecer, tanto em tecnologia como em inovação de gestão, para que as empresas se desenvolvam e nós tenhamos aqui na nossa região cada vez mais negócios de sucesso que sirvam de exemplo até para o Brasil e quem sabe para o mundo. Isso mesmo, professor. Então, você já me deu as dicas de como o senhor trabalha a questão do ensino e da extensão. E aí eu peço que o senhor fale um pouquinho mais sobre a pesquisa e a pós-graduação. Certo. No campo da pesquisa, nós temos visto que a comunidade externa, por conta do nosso mestrado em administração ser profissional, eu participei também e ainda ajudo na orientação lá no mestrado de contabilidade, participei também no mestrado que nasceu de economia lá em Francisco Beltrão, que até não foi em frente, mas iniciou-se um bom trabalho lá. Uhum. E aos poucos, o meio empresarial, que a gente precisava bater na porta e pedir, por favor, nós podemos fazer um ensaio científico aqui, nós podemos fazer um diagnóstico, e era bem difícil. Hoje essa demanda se inverteu. Então a comunidade externa já reconheceu o trabalho que está sendo feito, reconheceu os resultados, e hoje nós somos procurados para poder desenvolver esse trabalho nas organizações em busca de melhoria de resultados. Criação de indicadores, associações comerciais, prefeituras, outros órgãos e também as empresas industriais, comerciais, de serviços, da agricultura, todas elas nos procuram com uma maior tranquilidade de saber que o nosso trabalho é sereno, nós fazemos essa proximidade entre os alunos, professores e o meio externo e está gerando resultado que eles enxergam no seu balanço, no seu resultado,
como dinheiro, ou como qualidade de vida, ou como uma linha de produção mais ágil, ou como também uma utilização prática do conhecimento. Existe ainda algo no ar, sempre quando o aluno entra aqui nos nossos cursos de negócios, eles imaginam assim que a pós-graduação é um outro mundo, que vive uma pesquisa Sim. que está longe da realidade, né? Mas não, a realidade ela fica ampliada e melhorada com a proximidade com a pós-graduação. E a pós-graduação também dá sustentação para as atividades da graduação, uma vez que as fronteiras do conhecimento elas são ultrapassadas, porque quando você pega um caso novo, que geralmente é único, a literatura traz o suporte, a fundamentação para você tratar aquele caso e buscar resultados. Mas ela nunca te dá a solução absoluta. A solução vem através da integração entre o conhecimento dos professores, a troca de experiência com os empresários e as organizações e o que os alunos podem enxergar a partir de um diagnóstico de quem não vive no dia a dia dessa organização. Então isso tem dado resultados muito bacanas. Até porque cada caso é um caso. Às vezes você tem um investidor que não é tão arrojado ou que tem determinados medos, determinados tabus, não acredita que é capaz de sobrepor ou ultrapassar aquela barreira, que às vezes é uma barreira simples, é só uma questão de cultura, de acreditar ou não que é capaz de ir além. E eu tenho certeza que o trabalho que você faz com os alunos daqui da nossa universidade tem esse sucesso diário lá fora. Professor, mas nós aqui dentro temos vários problemas também. Certo. E o senhor, enquanto candidato a diretor do centro, vai, caso seja eleito, enfrentar problemas de estrutura física, estrutura pessoal. Nós temos um grande número de pessoas que se aposentam. Sem falar nisso, já existe uma carência de funcionários, técnicos, de professores e a estrutura física que dê suporte para que todas essas tecnologias e a sala de aula e os projetos se encaminhem da melhor forma. Quais são as suas propostas para esse momento? Bom, as minhas propostas estão fundamentadas numa ação bem proativa de professores, alunos junto à comunidade externa. Porque alguns projetos eles podem gerar, inclusive, recursos para resolver problemas. Então, por exemplo, lá em 2008, quando a gente ofertou os primeiros MBAs aqui, nós vimos que seria possível nós consertarmos algumas coisinhas que não era nem da alçada do grupo de professores, mas que havia necessidade de recursos, como por exemplo, não adiantava reclamar a falta de livros, mas não tinha recurso para comprar livro. Não adiantava reclamar a falta de notebooks para os professores levarem para a sala de aula, que não tinha também. Então, nem internet, às vezes. Nem internet. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos os MBAs, geramos recursos, compramos livros, compramos um notebook para cada professor. Com o saldo, a gente conseguiu comprar algumas coisas que ajudaram, como projetores multimídia, que na época era mais escasso, né? E que ajudaram no desenvolvimento do nosso trabalho. E os cursos que foram desenvolvidos a partir dessa união dos professores, porque para desenvolver um curso desse, você precisa que os professores estejam engajados e que os nossos alunos também sintam orgulho da organização e falem bem dela lá fora, para que quem precisa se capacitar venha e deixe esse recurso na nossa fundação de apoio, para que a gente possa, a universidade, usufruir dos benefícios de bons resultados. Então eu penso que a partir de agora também a gente pode pensar numa união um pouco mais forte e enxergar mais os 3 cursos como uma escola de negócios do que como 3 cursos que somados formam um centro. Sim, é uma forma muito bacana de enxergar como centro, mas eu acredito que essa integração ela é necessária, porque nós nos complementamos. A gente vê pelos programas mesmo de pesquisa, aonde eu não sei alguma coisa que sou da área de administração, eu converso com outro professor da área de contábeis, ele me ajuda numa análise de balanço com uma perspectiva diferente, converso com um professor de economia, ele me ajuda a enxergar um pouco das tendências, e eu trabalho com cenários, e a gente vai misturando. Sim. E isso dá um resultado muito bom. Por exemplo, nós tivemos alguns alunos que foram fazer um trabalho em cooperativas e que enxergaram o andamento dessas cooperativas e começaram a fazer umas comparações de inovação e aplicação de recursos, e viram que aquelas que inovaram cientificamente tiveram resultados muito melhores. Então dá para fazer algumas associações que servem para se replicar em outros ramos de atividade. E às vezes nem tão caro. Não, às vezes não envolve recurso nenhum. Como, por exemplo, algumas propriedades rurais familiares e que as pessoas estavam sempre com falta de dinheiro. E aí, quando os alunos identificaram esse problema, trouxeram para a gente conversar, nós vimos que é o seguinte, bastava implementar um sistema de custos, e falando de sistema, não é um sistema, não é um software, falando de sistema não é algo complicado, mas algo que tem entrada, processamento, saída e que se interaja com o ambiente.
Então, essas propriedades familiares, muitas vezes, gente que não sabe ler e escrever direito, mas que quando entende a lógica dos custos, passado de uma maneira bem básica, aí a gente não rompe fronteira do conhecimento, mas rompe com a barreira da aplicação. E aí, quando você consegue aplicar isso numa pequena propriedade rural familiar, e ela sai daquela necessidade de buscar recursos mínimos para a sobrevivência, para uma sobra, porque ela gerenciou os recursos que estão disponíveis ali na terra dela, nossa, isso é fantástico. Nossa, é um prazer danado, né, professor? Com certeza. É a realização. Cláudio, então, vamos continuar nesse mote de falar sobre as necessidades que temos tanto de estrutura como de pessoas aqui dentro da universidade, provavelmente no seu centro. Bom, alguns professores estão perto de se aposentar. Muitos, a grande maioria, não tirou licença até hoje. E a gente sabe que as licenças não existem à toa. Elas são fruto de conquistas, de lutas históricas, porque os professores lidam com muita gente, com muitos dissabores, até lida com uma pressão psicológica muito grande. E o professor adoece muito fácil. Psicologicamente é difícil ser professor. Você está ali com gente que tem demanda de todo tipo, formação de todo tipo, e que o professor está sempre exposto à frente numa sala de aula, e tudo aquilo que ele fala reverbera positivo ou negativamente, com a mistura de todos os conceitos e valores que aquele conjunto de pessoas muito diferentes umas das outras tem. Dizem que é uma das profissões mais estressantes que existem. É bastante estressante. Aos poucos, você vai aprendendo a lidar com isso. Eu posso dizer que, para mim, a vida me deu um presente que dar aula, para mim, é hobby remunerado. Eu me divirto, dando aula, saio mais leve da sala de aula. Também. Mas a gente nota que, para a grande maioria, não é tão fácil assim. Com o passar do tempo, vai se tornando um pouco mais fácil. Mas, sim, a falta de estrutura que nós temos hoje não é tão grande. Estrutura física. Nós temos uma boa estrutura física. O que nós temos é uma dificuldade, realmente, de planejar o futuro em função dessa questão das aposentadorias que estão para acontecer. Mas, mesmo assim, nós sabemos que existem os contratados temporários que dão conta do recado. Mas, infelizmente, leva algum tempo para esse pessoal se alocar na instituição e se incorporar realmente ao espírito da organização. Pode levar um mês para um, pode levar 2 anos para outro. Mas isso acaba acontecendo. Só que sim, existe uma dificuldade. E essa é uma cobrança que aí o diretor de centro tem que fazer com as estruturas superiores para que a gente não deixe esse número ficar cada vez menor de professores efetivos que foram concursados, que tiveram uma carreira baseada em formação sólida e que venham aqui para manter o nosso status de universidade como universidade pública, gratuita e que oferece um bom serviço à comunidade. Como o senhor pretende se relacionar com os professores e com os acadêmicos do seu centro? Bom, a juventude está cada vez mais antenada, conectada e ligada em informações. Tudo corre muito rapidamente, as informações não esperam um dia ou 2 para acontecer. Elas explodem, qualquer fato, qualquer acontecimento chega rapidamente aos grupos de alunos. E muitas vezes os professores são os últimos a ficarem sabendo, a menos que eles estejam participando dos grupos. Então, existe uma relação ainda com diferença de gerações. Os professores normalmente são um pouquinho mais velhos do que os alunos, é natural isso. E como a tecnologia está mudando muito rapidamente, nós precisamos estar sempre antenados e buscar inovações para acompanhar o que está acontecendo. Algumas metodologias que já são antigas, mas que agora estão entrando mais na moda em função dessa alteração tecnológica, que são as metodologias mais ativas, né? Como, por exemplo, usar um pouco mais o EAD como fonte de pesquisa, deixar o aluno um pouco mais à vontade até para pesquisar em sala de aula, uma estrutura de internet um pouquinho melhor para a gente poder usar essas metodologias, como estudos de caso em tempo real, por exemplo, envolve assim questões como o professor trazer um estudo de caso pronto, que muitas vezes está pronto há 20 anos. Só que às vezes, passados esses 20 anos, precisa acertar algumas coisas. Olha! Algumas coisas se ajustam, né? E isso hoje em dia é possível. Então, por exemplo, se você dá um estudo de caso relacionado, isso pega os 3 cursos, administração, contabilidade e economia, um estudo de caso relacionado, por exemplo, à flutuação do dólar em função dos custos de uma mercadoria que será exportada por uma tendência da Ásia. Bom, nós temos um estudo de caso complexo, onde envolve variáveis que realmente variam durante o dia. Então, não só a cotação do dólar, como o que reverbera com as instituições, tendo toda a sua forma de atuação a partir do que presidentes falam, a partir do que acordos internacionais são fechados, a partir do que o clima oferece de quebra na safra, e uma série de variáveis que estão acontecendo simultaneamente. Hoje em dia,
Isso é possível graças à inovação. Mas essas metodologias precisam ser internalizadas em todos os nossos docentes e também nos nossos acadêmicos, que muitas vezes chegam aqui esperando que sejam aulas somente expositivas. Mas isso tem que mudar porque a gente consegue turbinar o volume de conhecimento aplicável no dia a dia e aquela sensação de que a universidade é um campo teórico, ela começa a ser minimizada, porque nada mais prático do que uma boa teoria quando ela é aplicada. Atrelada à prática. Exatamente. Isso mesmo. Nós íamos conversar agora sobre essa questão da tecnologia, dessa comunicação virtual tão rápida, porque esses meninos estão direto no computador, que eu mesma apanho uma vez por outra, me socorre aqui, me socorre acolá, porque eles estão muito antenados no que é o novo, nessas novas ferramentas, e você já me deu as respostas. Então, professor Cláudio, eu gostaria que o senhor fizesse as suas últimas considerações, se você quiser olhar para as nossas câmeras e convidar a moçada para vir votar, dia 22, ou dizer alguma outra coisa que ainda ficou para trás, sinta-se à vontade. Vou abordar alguns pontos do meu plano de trabalho para o quadriênio. Bom, a ideia é fazer uma gestão participativa que integre alunos e professores, ouvi-los e que as decisões sejam sempre bem colegiadas para que a gente possa avançar juntos. Mais alguns projetos bem específicos eu gostaria de falar sobre a internacionalização dos cursos, começando pela graduação, criando uma cultura onde os jovens chegam na universidade já pensando nas possibilidades de talvez fazer um semestre fora, e a gente tem condições de firmar convênios com vários países para poder tornar esse sonho realidade. Logicamente, recursos a universidade não tem para isso, mas aquele que se prepara durante o curso, faz estágios, junta recursos, ou a família contribui, sim, alguns terão condições de fazer. E isso já é um primeiro passo. Nós já tivemos algumas experiências e elas foram muito favoráveis, então nós queremos dar uma atenção a isso. Também na produtividade internacionalizada. Como assim? Os nossos mestrados, eles produzem as pesquisas, só que as pesquisas são majoritariamente em português. A ideia é que a gente consiga trabalhar com a produtividade acadêmica mais voltada à internacionalização, produzindo em inglês, para que o fator de impacto aconteça ao redor do mundo e não só nos países falantes da língua portuguesa. Estimular, então, a pesquisa nos 3 cursos do centro, para que se fortaleça, então, a pós-graduação e se avance na verticalização. Também nós queremos criar uma proximidade entre alunos e professores através do NUPEAS, que é o Núcleo de Pesquisas em Administração, Contábeis e Economia, e aproveitando as experiências que nós já tivemos até agora para amplificar isso para todos os acadêmicos e professores que têm interesse em participar. Valorizar também algumas iniciativas como educação financeira, capacitação em finanças pessoais, investimentos, empreendedorismo e também a empresa júnior, que dificilmente a gente consegue dar continuidade a alguns projetos de empresa júnior, justamente porque o nosso acadêmico estuda à noite, e mesmo que ele comece o curso sem trabalhar, logo no 2º, 3º ou 4º ano ele está trabalhando. E ele tem condições de tocar uma empresa júnior justamente no final do curso, que é onde ele tem conhecimento para atender um caso empresarial. Mas nós vamos tentar conciliar isso com a união, tanto da graduação quanto o lato sensu e o estrito sensu, para facilitar essa aproximação com a comunidade empresarial. Também criar um clube de análise fundamentalista de investimentos. Isso requer o primeiro passo lá que eu falei de educação financeira, capacitação em finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo, para poder entender como funciona uma empresa, que empresa você compraria, mas também como cuidar das suas finanças pessoais e como gerar o seu próprio recurso, basicamente pensando nos investimentos e no crescimento da própria riqueza. Por isso, um clube de análise fundamentalista de eventos. O fundamentalista é aquele que assume poucos riscos, mas projeta no longo prazo para que a sua riqueza aconteça paulatinamente. E propor também, finalmente, o último item aqui que eu acho bastante importante, a associação dos egressos. Eu sou egresso da universidade, tenho muito orgulho dela, estou sempre falando muito bem da nossa instituição, sempre que eu posso eu atraio alunos para fazerem vestibular, e gosto demais como as pessoas sorriem quando você fala que é da Unioeste. Apesar de todos os problemas que a mídia passa da Unioeste, a gente sabe que para cada problema nós temos milhares de situações muito valiosas que acontecem aqui dentro. Desde atendimentos na extensão, até as nossas pesquisas, as aulas. Então é motivo de orgulho, sim, fazer parte da Unioeste, e nós gostaríamos de criar a Associação dos Egressos, onde os egressos de administração, contabilidade, economia, dos mestrados, do lato sensu, todos, e também do EAD, nós temos o curso voltado à gestão pública, que é EAD,
nós termos um controle permanente para saber quem foi que passou por aqui, aonde ele está, o que ele está fazendo, quanto está ganhando. Nós não precisamos passar o valor exato do salário, mas sabemos a faixa, né, de renda para nós consolidarmos se nós estamos no caminho certo, consolidarmos a informação. E sempre que precisarmos mudar alguma coisa, nós precisamos calibrar os nossos cursos para atender os anseios da comunidade externa, que é a razão da existência de uma universidade. Professor Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa sorte. Tudo dê certo no seu caminho. Muito obrigado. Dia 22, venham votar.